Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é Gabriela, sou professora de Física e Matemática do CUSEPEM. Preparei uma aula pra gente hoje. Então, vamos lá, começar aqui, vou minimizar para aparecer. Já dei spoiler da aula de hoje, né? Bom, então, estamos aqui, mais um CPEM. Aula de hoje, Introdução aos Conceitos da Física Quântica. Massa, né? Vamos lá, então. Bom, uma parte essencial para entender física quântica, não tem como a gente fugir disso, é entender a matemática por trás da física. Coloquei aqui umas equações, que é o que a gente vai ficar vendo ao longo das aulas, a gente vai ficar trabalhando com elas. Eu acredito que todo mundo está familiarizado já com esse simbolismo. Se não tiver, vai ficar um pouco difícil a aula, então é melhor dar uma estudada prévia. Tô brincando, gente, apesar de realmente essas serem as equações, algumas das equações da quântica a gente não vai ver um pouquinhozinho só de matemática hoje, que só trazê-las aqui para mostrar para vocês que esse formalismo matemático é essencial para a quântica. Precisa dele quando a gente vai trabalhar de uma maneira mais pura e mais resolvendo realmente problemas e analisando de verdade. De verdade não, a gente vai estar analisando aqui também, mas analisar com mais profundidade os conceitos. Se vocês encontrarem coisas falando, qualquer produto quântico por aí, qualquer terapia quântica, água quântica que vocês encontrarem, que não tenha formalismo matemático por trás, é furada. Então, produtos quânticos, vocês já devem ter visto em algum momento algum produto quântico por aí, porque eu joguei rapidinho no Google produtos quânticos e encontrei esses daqui. Então vamos ver. Pulseira quântica magnética, R$75. Kit quântico magnético, Walter Mundo Alcalino, R$490. Olha só, esse aí tava pechincha. Terapeuta quântico, curso de formação quântica do jornalista quântico. Se inscreva no meu canal. Curso quântico de cura através da água. Conheça as medicinas do futuro e as infinitas possibilidades da terapia quântica e aproveite e compre o meu produto. Acho que como a gente pode ver, o nome da quântica é utilizado muito por uma pseudociência, uma maneira de vender produtos, porque eu acho que o nome quântica chama muita atenção, né? Eu acho que as pessoas deturpam muito o conceito do que é física quântica e usam para vender produtos que não tem nada a ver com a física. Você pode acreditar que essa água te cura, que essa pulseira quântica faz alguma coisa, você pode acreditar nisso, né? Quem sou eu para falar que não? Mas não chame isso de quântica, porque isso não é quântica. Isso pode ser qualquer outra coisa que você quiser. Pode ser a pulseira atômica do João, se você não for João, se quiser botar o nome da pulseira de João. Fica à vontade, mas isso não é quântica. Então vamos ver, se isso não é quântica, o que é física quântica? Bom, o que é física, né? O que a física estuda? A física estuda a nossa realidade. Estuda as leis que regem o nosso universo. Se a gente entende quais são as leis que regem o nosso universo, como o nosso universo se comporta, a gente é capaz de fazer previsões. A gente consegue predizer um movimento. Se eu sei quais são as leis que regem a queda de um objeto, eu consigo virar e falar, olha, daqui tanto tempo tal objeto vai estar em tal estado. Ou se esse objeto está assim nesse momento, é porque no passado ele esteve de outra maneira. Se eu sei as leis que regulam o comportamento do nosso universo, a gente consegue fazer previsões para o passado, para o futuro. Meu gato está derrubando coisas aqui. Sai. A gente consegue fazer previsões do comportamento dos sistemas. Então a física estuda a nossa realidade porque quer entender como que a nossa realidade agora, nesse momento, ela é assim, para onde ela vai, como ela ficou, e entendendo isso a gente consegue descobrir outras coisas também, né? Todas as tecnologias que a gente é capaz de desenvolver é porque a gente entende como o universo funciona e a gente utiliza isso a nosso favor. Bom, então dentro desse mundo do estudo do universo, aonde a quântica se encontra? A quântica se encontra no estudo do muito, muito pequeno. Muito pequeno. Mas muito, muito pequeno. Aí você pode me perguntar, quão pequeno é muito, muito pequeno? E eu te respondo, é muito pequeno. Vamos ver quão pequeno é o muito pequeno. Para isso, peguei essa simulaçãozinha aqui, que é bem legal, se vocês jogarem no Google Scale of the Universe, tá aqui o site. É bem legal mesmo, recomendo.
que essa simulação vai fazer? É para dar uma noção pra gente de quão pequeno é muito pequeno. Porque às vezes eu posso falar para vocês, não, é muito pequeno, mas é legal ter uma noção de quão pequeno é muito pequeno. Então vamos ver aqui, ó. Nessa simulação, eu posso mudar a escala das coisas. A gente começa, tá vendo aqui embaixo, 10 a 0? 10 a 0 é 1. Então a gente está na escala de 1 metro. Tudo aqui tem mais ou menos 1 metro. Um ser humano tem 1 metro e pouco, uma bola de praia tem meio metro. Então está na escala do metro. A gente vai diminuindo essa escala. Eu posso tanto aumentar, que não é o intuito da aula de hoje, então eu recomendo que vocês abram esse site aí e se divirtam, que é bem legal. E se vocês quiserem fazer isso depois dessa aula, quando eu estiver no chat, se quiserem conversar sobre isso, a gente pode conversar também, é bem legal, porque o universo é gigantesco, isso aqui dá uma boa noção de como gigante é. Mas vamos pro mundo do muito pequeno. Então vamos dar zoom aqui. Olha lá, vocês estão vendo aqui embaixo que está ficando 10 a menos 1? 10 a menos 1 é 1 dividido por 10. Então, 1 dividido por 10, 0,1, 10 centímetros. Nas escalas dos 10 centímetros aqui. Então aqui, um ratinho, um beija-flor, um ovo, palito de fósforo, moedas. Aqui, 10 a menos 2, 1 centímetro. Escala de 1 centímetro agora. Então, formiga, grafite, um grão de arroz. 10 a menos 3. 10 a menos 3, 1 dividido por 1000. 0,001 metros. Escala de 1 milímetro. Então, um pixel, um grão de areia. Aqui, a grossura de uma folha de papel ou do cabelo humano. Célula humana. Aqui, célula vermelha do sangue. 10 a menos 5. Cromossomos. Mitocôndrias. Aqui, vírus. Começa a entrar na escala dos vírus. Ó, 10 a menos 6 metros é 1 dividido por 100 mil. Pega 1 metro, divide em 100 mil partes. Esse é o tamanho que a gente está vendo as coisas aqui agora. 10 a menos 6. E a gente vai indo. Então, vamos lá. Aqui tem o vírus do HIV, o vírus da hepatite, radiação ultravioleta ali, o DNA em 10 a menos 8. Um fosfolipídio ali, não lembro das aulas de biologia para lembrar o que é um fosfolipídio. Tubos de carbono, que a gente começa a ver átomos. Né? Se lembrar um pouquinho das aulas de química, até de física mesmo, a gente lembra que os átomos são os componentes da matéria que a gente encontra por aí. Os prótons, nêutrons, elétrons. Então aqui é um átomo de carbono em 10 a menos 9. Um átomo de carbono, lembra do núcleo, né? Prótons e nêutrons. E aqui na eletrosfera, 6 elétrons rodando. Molécula de água. Aqui, um átomo de hidrogênio, é um próton e um elétron. Um átomo de hélio, são 2 prótons e 2 nêutrons e 2 elétrons. Se a gente lembrar da tabela periódica, né? O átomo de hidrogênio é o 1, o hélio é o 2. Radiação gama. Olha lá, a gente tem 10 a menos 12. 0,0001. Quão pequeno é isso? Pô, isso aqui é muito pequeno. A gente está falando de átomos, de partículas. Aqui um núcleo de urânio, um elétron, um modelo clássico, daqui a pouco aparece um modelo mais atual. Núcleo do hélio 10 a menos 15 aqui, olha lá. Prótons, nêutrons. Pronto. Podemos falar com tranquilidade que entramos no mundo quântico aqui. Se a gente está falando de partículas, agora sim podemos falar que a física quântica se encaixa. Então, olha quanto que a gente teve que diminuir da escala da nossa realidade para a gente conseguir virar e falar, ó, pronto, agora estamos falando de física quântica. Então, vamos lá. 10 a menos 15, 10 a menos 16. Pô, vamos embora. Vamos ver até quanto vai isso aqui. Isso aqui são os quarks. Se tiverem curiosidade, a gente pode falar sobre isso depois também. Mas os quarks são componentes fundamentais da matéria. Se a gente lembrar de prótons e nêutrons não são partículas fundamentais. Isso significa que a gente consegue quebrar prótons e nêutrons. Na verdade, a gente não consegue quebrar porque os quarks que compõem prótons e nêutrons, eles estão confinados dentro das partículas de prótons e nêutrons. Mas eles compõem prótons e nêutrons. O elétron é uma partícula fundamental. A gente não consegue pegar um elétron e quebrar ele no meio, por exemplo. Vão aparecer vários quarks aqui, porque a combinação de quarks gera um monte de partícula.
Quarks são partículas elementares, né? Neutrinos também são partículas elementares. Partículas elementares são só aquelas partículas que a gente não consegue quebrar em outras partículas. Física de partículas estuda basicamente isso. E também outras coisas, né? Qualquer interesse se tiverem sobre física depois, é só me perguntar. Então, 10 a menos 23, ou 10 a menos 24, 10 a menos 25, 10 a menos 26, vamos. Acelerar aqui. Chegamos em 10 a menos 35, só para a gente ter uma noção. Ah, não aparece quantos zeros aí. 10 a menos 35. Isso aqui, lembra desse nome Planck? Vai aparecer algumas vezes. É o comprimento de Planck. Significa que nada menor do que esse comprimento existe, segundo nossa teoria atual. A física está sempre evoluindo. Pode ser que amanhã a galera descubra que não é bem assim. E tudo bem, a gente está sempre disposto a reconhecer o erro e aprender de novo, né? Acho que a ciência está sempre nesse movimento de evolução dos conceitos. O que a gente sabe hoje é que não tem nada menor do que o tamanho de Planck. A gente tem 10 a menos 35 metros. Então isso significa que nada no nosso universo consegue ser menor. Bom, tudo isso aqui é o mundo quântico. Não só tão pequeno assim, mas é bem pequeno. Tudo isso aqui, ó, vou fazer voltar para a gente lembrar. Falou de partículas, falou de quântica. Aqui, mundo quântico. Ó, prótons e nêutrons, beleza. Isso aqui já é bem pequeno, mas já a física quântica já não se encaixa tanto. Bom, vou voltar aqui só para a gente lembrar onde a gente está, né, nessa escala das coisas. E lembrando sempre que vocês podem aumentar aqui depois e ver outras coisas. Vai até pro isso aqui vai mostrar o tamanho do universo, é bem legal, não vou dar spoiler, vocês entram aí depois ver. Mas beleza, agora a gente tendo mais uma noção de quão pequeno é quão pequeno, a gente pode voltar a falar sobre o que é física quântica, o que fala a física quântica. Bom, no mundo do muito pequeno, as leis da física que a gente usa no dia a dia, por exemplo, lei de Newton, você já deve estar cansado de escutar a lei de Newton, F igual a ma, elas já não funcionam mais. Então, Newton, você deve ter ouvido já a historinha de que ele estava embaixo de uma macieira, caiu uma maçã na cabeça dele e falou: para causar essa aceleração na maçã, essa variação de velocidade, foi necessário ter uma força. É uma história que a gente conta, isso não literalmente aconteceu, ele não estava literalmente embaixo de uma macieira, caiu uma maçã e ele teve essa ideia genial. É só mais uma história que a gente conta. Bom, a questão é que no mundo muito pequeno, essas leis que a gente usa no dia a dia, F igual a ma o tempo todo. Mandar o homem na Lua, mandou com F igual a ma. Calcular a força necessária para o foguete ter uma velocidade necessária para sair da órbita terrestre, F igual a ma. Se a gente está andando na rua, a gente quer ver qual a força do motor do carro para ele ter uma aceleração tal, F igual a ma. Se a gente quer calcular a força necessária para empurrar alguma coisa e vencer a força de atrito, F igual a ma. Mas o mundo muito pequeno já não funciona assim. Foi necessário ter uma nova física. Essa nova física, Newton, não fica triste, acontece, tudo esperado. É o que a gente vai ver a função de onda. Esse carinha aqui, Schrödinger, ele vai voltar mais pra frente, lembrem dele. Isso aqui a gente não vai entrar em detalhes na matemática, igual eu falei pra vocês. A matemática é importante, mas ela não vai ser importante aqui porque a gente está numa aula introdutória, né? Uma aula pra gente entender os conceitos da quântica. Mas a gente não usa mais F igual a ma. A gente vai usar essa equação aqui para descrever o estado de alguma coisa. Como essa coisa evolui no tempo, não é mais F igual a ma. Bom, por que o nome quântica? É porque algumas grandezas são quantizadas. A galera já sabia que algumas grandezas eram quantizadas há um tempo atrás. Mas quando a quântica surgiu uns 100 anos atrás, é meio recente, uns 100 anos atrás, uma quantização deixou a galera perplexa. Não foi a da carga elétrica, eu botei aqui para um exemplo, mas para a gente entender. Como assim algumas grandezas são quantizadas? O que significa uma grandeza ser quantizada? Uma grandeza ser quantizada significa que ela não pode ter qualquer valor. Ela tem que ter múltiplos de um valor fundamental. Por exemplo, o valor da carga elétrica. Carga elétrica, o valor fundamental é a carga de um elétron. A carga elétrica de um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs.
Então, qualquer corpo que seja carregado eletricamente tem que ter valores múltiplos desse valor. Então, eu posso ter 1 vezes esse valor, 2 vezes esse valor, 3 vezes esse valor, 4 vezes esse valor, 5 vezes 6, 7, 10, 15, 20, 1 milhão, 1 trilhão, 4.440. O que for, eu só não posso ter um valor e meio, 3 valores e meio. 1/4 desse valor, não dá. Eu preciso ter valores inteiros disso, porque isso significa que uma grandeza é quantizada. Bom, mas qual foi a quantização, então, que deixou a galera perplexa? A da luz. A da luz foi considerada uma grandeza quantizada. De luz, a gente está familiarizado com luz, né? A gente interpreta, a gente aprende no ensino médio que luz é onda, uma onda eletromagnética. E ela realmente é uma onda eletromagnética. Bom, qual foi o fenômeno que desencadeou todo esse conhecimento? Se a gente pegar a luz, onda eletromagnética, energia eletromagnética, se a gente pegar luz e jogar numa superfície metálica, essas ondas transferem energia para o elétron com bastante energia, ele escapa dessa superfície. Isso é chamado de efeito fotoelétrico. Você joga energia, você joga luz numa superfície metálica, você dá energia para os elétrons e os elétrons escapam dessa superfície metálica. A gente vai ver daqui a pouco, Einstein ganhou um prêmio Nobel por causa disso. E não é uma coisa que está distante do nosso dia a dia. Provavelmente vocês usam o efeito fotoelétrico todos os dias. Eu não uso porque eu não tenho micro-ondas, mas se eu tivesse, eu veria isso acontecer todos os dias também. Por que a gente não pode botar um garfo no micro-ondas? Não pode botar nada de metal no micro-ondas? Porque quando a gente coloca alguma coisa de metal no micro-ondas, o micro-ondas joga a onda eletromagnética nessa superfície metálica, dá energia para os elétrons da sua superfície metálica, do seu garfo, da sua colher, sei lá o que você botou aí, e aí você arranca elétrons dessa superfície. Esses elétrons saem com muita energia. Esses elétrons saindo com muita energia, batendo na superfície do seu micro-ondas, vai estragar o micro-ondas, porque é muita energia. Bom, então isso é o efeito fotoelétrico. Mas o que aconteceu que isso desencadeou um novo tipo de pensar a física? A física clássica, não quântica, ela previa que a energia que os elétrons iam sair dessa superfície tinha a ver com a intensidade da luz. Beleza? Aqui botei 4 exemplos. O que é a intensidade da luz, né? Aqui luzes mais intensas. Agora a gente precisa rever um pouquinho da física das ondas ondulatória. Só um pouquinho. Então vamos relembrar ondas. Coisas importantes. O comprimento de onda. O que é onda? Onda é uma oscilação periódica, e nessa oscilação energia é transmitida. É isso que é onda. Oscilação que transmite energia. A distância percorrida entre uma oscilação e outra, isso aqui, como dá para ver aqui no gráfico, é chamado de comprimento de onda. Então, a distância entre dois máximos de uma oscilação. E a amplitude, né, se eu tenho uma coisa que está oscilando aqui assim, a amplitude é a distância do ponto médio da oscilação até o ponto máximo, ou até o ponto mínimo. Essa distância aqui é a minha amplitude. Beleza? Então, na versão clássica, a energia da luz é proporcional à amplitude. Quanto mais amplitude a onda tem, mais energia ela deve ter. Então, aqui, por exemplo, essas 3 lâmpadas, elas têm a mesma frequência de oscilação, já relembro que é frequência, mas elas têm amplitudes diferentes. A gente pode ver que a primeira aqui tem uma amplitude baixa, aí uma amplitude média e uma amplitude alta. Segundo a física clássica, a onda com maior amplitude teria mais energia. Só para relembrar que frequência é quantas oscilações num período de tempo você dá. Então, aqui a gente pode ver que no mesmo intervalo de tempo que eu selecionei aqui, que selecionar esse intervalo de tempo, elas oscilam uma vez. Elas dão uma oscilação. Se elas têm a mesma oscilação num período de tempo, elas têm a mesma frequência. Bom, mas o que os experimentos mostraram? Estava todo mundo esperando que quanto maior a intensidade da luz, mais energia cinética os elétrons teriam ao sair da superfície. Relembrando que é energia cinética. Energia cinética é energia de movimento. Para qualquer coisa se movimentar no universo, precisa ter energia cinética. Energia cinética é energia de movimento, aquela 1/2 de mv².
Se tem velocidade, tem energia cinética. Não tem como ter velocidade sem ter energia. Bom, então a física clássica diria que quanto maior a amplitude, maior a energia cinética dos elétrons. Mas os experimentos não mostraram isso. Na verdade, a energia dos elétrons que saem dessa superfície varia com a frequência da luz incidente. Então a gente pode ver aqui 3 exemplos. Ondas vermelhas, que têm baixa frequência, não tiram elétrons. Ondas verdes tiram alguns e ondas azuis tiram também com mais velocidade. Para explicar por que isso estava acontecendo, foi necessário explicar um novo modelo para a luz. Foi agora que a galera ficou, meu Deus, o que está acontecendo? Quem chegou para explicar isso? Vocês já devem conhecer esse cara, ele é um pouco famoso na física. Albert Einstein chegou para virar e falar: galera, a luz às vezes se comporta como partícula. E a gente consegue calcular a energia dessa partícula através da frequência dessa luz. Essa partícula de luz foi chamada de fóton. Então, a gente pode ver aqui na imagem. A partícula do fóton bate na partícula do elétron, transfere energia para o elétron, e o elétron escapa do átomo, escapa da superfície metálica. Ok, então energia é igual a H vezes F. H é a constante de Planck. Constantes na física servem para ajeitar a escala, a proporção entre os valores. Por que isso explodiu a cabeça da galera? Porque a luz era tratada como onda eletromagnética. Só que agora, às vezes, a luz também se comporta como partícula. E ela transporta energia através de pacotes de energia. Esses pacotes não podem ter valores quebrados. Tem valores igual a carga elétrica. Tem valores quantizados de energia. Então, esses pacotes quantizados de energia, chamados de quanta, que na luz, né, um fóton, uma partícula da luz, é um quanta de luz, é um pacote de energia de luz. Então, foi isso que começou os estudos do ramo da ciência que atualmente a gente chama de mecânica quântica. Bom, aqui eu botei o espectro da luz, que é o que a gente está acostumado a ver. Né? Aqui a luz como onda, de maior frequência, aqui maior frequência, aqui menor frequência. Então, tudo que está aqui é luz eletromagnética, é radiação eletromagnética, onda eletromagnética. Raios gama, com alta frequência, vai aumentando a frequência, né? Raios gama, raio-x, ultravioleta, uma partezinha minúscula de todo esse espectro a gente enxerga, que a gente chama de luz visível. O infravermelho, as ondas de rádio. Onda de rádio é radiação eletromagnética também. Mas olha só, se a gente pegar, lembra que a gente virou e falou? Pô, frequência é quantas oscilações dá num certo intervalo de tempo. Se a gente pegar aqui, o mesmo intervalo de tempo. Opa, tá aqui a câmera. O mesmo intervalo de tempo. Quantas oscilações eu tenho no raio gama e nas ondas de rádio? Raio gama oscila bem mais. Então ele tem muito mais energia. Por isso que raios gama, raio-x, ultravioleta, eles fazem mal ao corpo humano, porque eles estão te dando muita energia. Imagina receber tanta energia assim em você. Faz mal na nossa pele, né? Causa câncer, modifica as nossas células. Mas ondas de rádio, é baixíssima energia que ela tem, porque a frequência dela é muito baixa. Provavelmente está passando ondas de rádio aqui agora entre nós. E tudo bem, porque ela tem muito pouca energia por causa da frequência. Beleza, mas calma. A luz, agora. Falando que aqui, luz é onda. Mas eu acabei de falar que luz é partícula. Luz é onda ou luz é partícula? Qual das duas? Ela é as duas, simples responder essa. Ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Só isso? Como assim? Como assim a luz é as duas coisas ao mesmo tempo? Essa questão da dualidade de onda-partícula é um fundamento importante para a mecânica quântica. A quantização da luz é um, a dualidade onda-partícula é outro. Às vezes a luz se comporta como onda, às vezes ela se comporta como partícula. O que vai determinar se ela está se comportando como onda ou como partícula? A maneira como a gente interage com ela. Se a gente interage com a luz fazendo experimentos onde ela é esperada se comportar como luz, ela vai se comportar como luz. Se a gente faz experimentos com ela onde é esperado que ela se comporte como partícula, ela vai se comportar como partícula. Ela tem essa dualidade. Ela é as duas coisas ao mesmo tempo.
É meio difícil a gente entender como alguma coisa pode ser uma partícula, né, que a gente está acostumado a partícula ser um ponto material. Como é que um ponto material também é uma onda? Não tem como a gente pensar, não tem como a gente imaginar como seria isso, porque é uma abstração que a gente não tem uma comparação com o mundo macroscópico, não. Não existe nada no mundo que a gente consiga enxergar que tem esse comportamento. Então não tem que fazer essa abstração de tentar entender como é que uma coisa se comporta com partícula e onda ao mesmo tempo. Mas aí que vem, é só doideira, assim, só vai escalando. Não só a luz se comporta como onda e partícula. Na verdade, qualquer matéria também tem comportamento dual. Também tem a dualidade de onda e partícula. Quando eu digo qualquer matéria, é qualquer matéria. Eu, você, esse computador, o que está aqui à minha volta, tudo também. Se é matéria, tem comportamento onda e partícula. Só que, igual eu falei, tudo isso que a gente está fazendo, tá vendo aqui, só tem significância no mundo quântico, um mundo muito pequeno. Aqui, quando as coisas ficam muito grandes, isso já se perde, fica tão insignificante, tão insignificante que não faz a menor diferença pra gente. Por isso que não dá pra me ver como onda, eu não vejo vocês como onda, vocês não veem nada aqui como onda, a gente vê tudo como partícula, porque a gente está num mundo do muito grande. Bom, fizeram um experimento para provar isso. Na verdade, o experimento não foi para provar isso, acabou provando isso, né? Às vezes isso acontece, a gente faz um experimento querendo provar uma coisa, prova outra, e aí a gente aceita o que dá. Então, para falar desse experimento da dupla fenda, a gente precisa relembrar algumas coisinhas sobre onda antes. A primeira é a interferência das ondas. Aqui, as duas interferências principais, quando estão em fase e em posição de fase. Ondas em fase, o que são ondas em fase? Elas estão oscilando juntas. Se elas estão oscilando juntas, quando elas se encontram, é meio intuitivo pensar que elas vão somar a amplitude. Certo? E quando elas estão em oposição de fase? O que é oposição de fase? É quando elas estão oscilando de maneira contrária. Enquanto uma sobe, a outra desce. Então, se elas se encontram, o que é de se esperar que aconteça? Que elas se aniquilem. Então, as duas principais coisas no meio, acontecem coisas no meio, né? E são os dois extremos. Então, em fase, elas se somam. E em oposição de fase, elas se aniquilam. Beleza? Isso é importante. Outra coisa importante. Quando uma onda passa numa frestinha, ela vai difratar. Tenho quase certeza que a palavra certa é difratar. Ela vai difratar de maneira radial, assim, circular. Então aqui, se a onda está vindo, ela encontra uma frestinha, ela começa a difratar assim. Agora, o que acontece se tiver duas frestas? Bom, se tiver duas frestas, vão acontecer algumas interferências quando essas ondas se encontrarem. E elas vão se somar se elas se encontrarem na mesma fase e elas vão se aniquilar se elas se encontrarem em fases diferentes. Então, se a gente botar um aparato aqui no final, a gente pode ver se elas vão se aniquilar ou se somar. Isso aqui é chamado de máximos e mínimos, né? Aqui o máximo, onde está branco aqui é máximo. Cadê bom, não vou conseguir contar. Aqui, onde está máximo, é porque tem interferência construtiva. Aqui, o mínimo, destrutiva. Construtiva, destrutiva, construtiva, destrutiva. Isso tem a ver com como as ondas somam. Estão vendo aqui? Bom, por que tudo isso? Vamos ver agora. Aqui o experimento jogou um feixe de luz que a gente já está acostumado a tratar como onda, lembrando que ela também é partícula, mas aqui, como luz não tem massa, às vezes fica mais fácil imaginar que a luz pode... Ah, tudo bem, ela é partícula também, porque ela não tem massa, né? A gente não consegue aqui pegar a luz. Ela passou um feixe, em dois feixes. Ela cria esse padrão de interferência que a gente está vendo ali, de máximos e mínimos. Mas o que acontece se em vez de a gente jogar um feixe de luz, a gente jogar elétrons? Jogar um elétron de cada vez. Beleza? Estamos aqui jogando, o elétron vai passar pelos feixes. Estamos jogando elétron. Se a gente começa a jogar 1, 2, 3, 4 elétrons, não dá para ver direito nenhum padrão se formando. Lembrando que a gente está jogando ele na mesma situação aqui. É como se aqui a gente jogasse um feixe de elétrons. Beleza?
Aí ele passa pelas fendas e começa a acertar o aparato. Aí você começa a jogar mais elétron. Começa a jogar muito elétron. Olha o padrão que começa a se formar aqui. É um padrão conhecido, né? A gente já tá vendo esse padrão quando a gente estava tratando de onda. Por que isso? Porque o elétron, olha só, o elétron, enquanto ele... Você jogou um único elétron. Quando você joga um único elétron, o elétron se comporta como onda, passa nas duas fendas ao mesmo tempo e interfere com ele mesmo, podendo somar ou destruir suas amplitudes que ele mesmo criou, porque ele passou nos dois ao mesmo tempo e criou todas as interferências que ele mesmo criou com ele mesmo. Criando esse padrão de interferência, dá para ver aqui, ó, atrás, um padrão que tem lugares mais ou menos prováveis, lugares de máximos e mínimos da onda, né? E esses lugares de máximo é onde o elétron tem mais probabilidade de acertar. Aqui. Isso aqui se chama das probabilidades do estado. Nas funções onde tem o máximo da onda, de maior, onde a interferência construtiva é maior das ondas, são os lugares de maior probabilidade do elétron acertar o aparato. E a gente pode ver, né? Aqui, os lugares de máximo. E aí vai diminuindo enquanto se afasta. Os lugares de mínimo, pode ser que às vezes algum elétron acerte, mas tudo é uma questão de probabilidade aqui agora. Aonde o elétron é mais provável de acertar. Onde ele for mais provável de acertar, é onde vai ter mais elétrons. Ele vai ser mais provável de acertar aonde a interferência da onda for construtiva. Mas que onda, né? A gente só está jogando um elétron aqui. Bom, esse experimento provou que a matéria, porque elétron é matéria, né? É uma partícula com massa, se comporta também como onda. Mas como assim? Como é que o elétron vai se interferir com ele mesmo e criar esses padrões aqui? Como é que ele sabe tudo isso? Né? Como é que ele pode estar... Por que às vezes ele acerta um lugar e às vezes acerta outro? Bom, isso acontece, para explicar isso, a gente tem que entender o conceito de superposição de estados. Mais um princípio da mecânica quântica, se estiver escrevendo no caderno, anota aí, mais um tópicozinho, princípio da sobreposição, ou superposição. Vou ler aqui com vocês. Um sistema existe parcialmente em todos os estados teoricamente possíveis simultaneamente antes de ser medido. Porém, quando medido, o sistema se mostra em um único estado. Então, como assim? Os elétrons, o elétron, né? A gente está jogando um elétron por vez aqui. Ele existe em todos os estados que possivelmente ele pode existir. Que estatisticamente ele, como onda, pode existir. É só quando a gente observa ele, quando ele interage com essa superfície que foi colocada, que ele foi medido, que ele foi observado, que o sistema se mostra um único estado. Então, por isso que às vezes você joga o elétron, ele aparece num canto. Opa, cadê o mouse aqui? Aparece num canto, você joga, ele aparece no outro, você joga, ele aparece aqui, você joga aqui, você joga aqui, você joga aqui, ele vai aparecendo. Porque estatisticamente ele estava em todas as posições ao mesmo tempo. E o fato dele ter sido medido obrigou que de todas as possibilidades ele colapsasse para uma só. Então, eu acho que você foi jogando. Aqui nessa função de onda, você obrigou o elétron, que poderia estar em todos esses estados, estatisticamente ele é possível de estar em todos, simultaneamente em todos esses estados ao mesmo tempo, é só quando ele é medido que ele se obriga a ficar em um único estado. E ele vai ficar naquele estado onde ele é mais provável, quer dizer, ele não vai ficar naquele, ele tem maior chance de ficar no estado onde tem maior chance de ficar. Mas isso não significa que ele vai ficar sempre ali. É uma questão de probabilidade. Para entender um pouco melhor, né, como assim, sobreposição de estados, como é que as coisas podem estar em vários lugares ao mesmo tempo, existe um experimento mental que talvez tenha ouvido falar, que ele é um pouco famoso, tem até um meme por aí, que é o gato Schrödinger. É o mesmo cara da função de onda dos primeiros slides lá que eu falei que ele ia voltar. Ele voltou, na verdade o gato dele aqui. Isso aqui é um experimento mental, ninguém realmente pegou um gato e enfiou numa caixa.
É um experimento mental para entender como assim sobreposição de estados. Como assim as coisas podem estar em mais de um estado ao mesmo tempo. Então, vamos pensar assim. Só tomar uma água aqui agora. Vamos pensar assim. Pega um gato, o gato está vivo, você vai botar esse gato dentro de uma caixa. Essa caixa, ela tem um elemento radioativo ali, que tem 50% de chance de decair e 50% de chance de não decair. Decaimento em física é quando um átomo se transforma em outro átomo e nessa quebra ele libera energia, muita energia, por isso que é radioativo. Mas, enfim, não é a parte importante. A parte importante é que existe 50% de chance disso acontecer e 50% de chance disso não acontecer. Então você pega esse gato vivo, você coloca na caixa, você fecha a caixa. E agora? Como é que você vai descrever o estado desse gato? Você vai falar que esse gato ele está vivo ou que ele está morto? Como? Como eu quero descrever isso? Como que eu vou descrever isso? Vou falar que ele está então numa superposição desses dois estados. Que ele está vivo e morto ao mesmo tempo. Porque essa é a única maneira que eu consigo descrever esse estado. Enquanto eu não abro a caixa, enquanto eu não observo, enquanto eu não faço uma medição nesse sistema, não tem como eu saber qual dos dois está acontecendo. É só a partir da nossa observação de medir o sistema, que o sistema que antes estatisticamente poderia estar em qualquer um dos dois, ele é obrigado a colapsar para um desses dois estados. Então eu abri a caixa e o gato está vivo. Isso significa que o gato estava vivo antes de eu abrir a caixa? Não. Ele poderia, igual quando a gente joga uma moeda para cima, cai cara ou cai coroa, é uma questão de estatística. Abriu a caixa e calhou de estar vivo. Joguei um elétron, ele calhou de cair ali. Mas nada diz que imediatamente antes dessa medição, esse objeto estava ali. Porque ele estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Estava vivo e morto ao mesmo tempo. O elétron estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Peguei aqui para a gente entender como isso é bastante abstração mesmo. Mas o mais louco eu acho que é o que melhor descreve nossa realidade. O que melhor descreve nossa realidade é tudo isso aqui. É todas essas incertezas, essas probabilidades. Para comparação, botei aqui o átomo clássico versus o átomo quântico. O átomo clássico é o que a gente vê na escola. Tem um núcleo atômico com prótons e nêutrons, e aí a gente tem camadas bem definidas da eletrosfera, né? O elétron girando em torno do núcleo em camadas bem definidas. Mas a gente acabou de ver aqui que o elétron pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Como é que eu vou falar que tem camadas bem definidas? O átomo quântico se parece um pouco mais com isso. Na verdade, isso é uma foto real de um átomo de hidrogênio. Isso aqui são nuvens eletrônicas. São as densidades de probabilidade. Aonde o elétron é mais provável de estar. Igual quando a gente jogou eles no aparato e mostrou onde tinha mais probabilidade de encontrar. Isso não significa que ele estava ali. Tanto que a gente joga outro elétron e ele para em outro lugar. Mas aonde que estatisticamente tem mais chance de parar. Então aqui, essas nuvens mostram aonde o elétron é mais provável de ser encontrado na eletrosfera. Isso não significa... Beleza, eu quero medir aonde está o elétron. Joguei um fóton ali, né? Porque daí me deu a luz necessária para ver onde está o elétron. Encontrei o elétron aqui, nesse ponto. Significa que o elétron... Cadê sumiu o mouse? Dá para ver o mouse aí? Espero que sim. Joguei a luz e encontrei meu elétron aqui. Isso não significa que meu elétron estava ali. Significa que meu elétron estava em todos esses lugares ao mesmo tempo, mas o fato de eu ter observado obrigou o sistema a ficar em um único estado. Então eu medi e estatisticamente caiu ali. Questão de estatística, de probabilidade. Poderia ter caído em outro lugar com a mesma probabilidade. Essa é a realidade. A nossa realidade, ela não é determinística. No mundo... Bom, então, a nossa realidade no mundo quântico, né? Sempre lembrando que a gente está falando no mundo das coisas muito, muito pequenas. Ela não é determinística. A gente só lida com as probabilidades das coisas, o que é mais provável de acontecer. Quando a gente está lidando com física clássica, por exemplo, a gente tem um objeto com massa, a gente aplica uma força, a segunda lei de Newton, né? F igual a ma. Pô, se a força é igual a massa vezes a aceleração,
que é um mundo determinado? Por isso aqui, para a gente uma comparação. Estamos falando, pô, o mundo quântico não é determinístico. Então, o que é uma coisa determinística? Para a gente conseguir, para a gente fazer essa comparação. No mundo quântico, no mundo macroscópico, se a gente aplica uma força numa certa massa, botei uma pedra aqui porque eu queria uma coisa com massa. A gente sabe a aceleração. Se eu sei a aceleração, eu sei a velocidade dessa pedra depois de 2 segundos, né? Então, daqui a 2 segundos ela vai ter 10 metros por segundo. Pô, se eu sei a aceleração, eu sei a velocidade inicial, eu consigo saber quantos metros essa pedra andou. Depois de 2 segundos, essa pedra andou 4 metros. Eu consigo saber exatamente onde as coisas vão estar. Porque é um sistema determinístico. Eu sei exatamente o que vai acontecer. No mundo quântico, a gente não tem como ter certeza. Porque se as coisas podem estar estatisticamente em vários lugares, como é que eu posso dizer com certeza onde ele vai estar daqui a um tempo? Não tem como. A gente lida só com o que é mais provável de acontecer. E essa incerteza, tipo, o que é mais provável de acontecer, não conseguir determinar com certeza onde está o elétron, isso não tem nada a ver com a nossa capacidade de criar tecnologia suficiente para essa medição. Essa incerteza é uma característica intrínseca da natureza, é da própria natureza. Não tem como, nem que a gente crie o melhor medidor de partículas de todo o universo, não tem como fugir dessa incerteza. Não tem como ter certeza das coisas no mundo microscópico. No mundo quântico, na verdade, né? Tem que ser bem menor até. Bom, como tudo, quase tudo, a gente é capaz de estruturar matematicamente essa incerteza. Então, estou botando aqui, ó, ΔX vezes ΔP maior ou igual a cortado sobre 2. Isso aqui é só para dizer que existe uma incerteza da posição e da velocidade. Lembrando que P é um momento linear, que é o produto da massa pela velocidade. O que isso quer dizer? Bom, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vou botar um carrinho, mas vamos fingir que esse carrinho é uma partícula, tá? Porque se for um carro não dá certo. Porque a gente só funciona no mundo quântico, lembrando. Então, se esse carrinho for uma partícula e eu saber a velocidade da minha partícula, eu não sei onde esse carro está. E se eu saber onde esse carro está, eu não sei a velocidade desse carro. Isso aqui é o princípio da incerteza. Não tem como a gente ter certeza dessas grandezas ao mesmo tempo, de posição e velocidade. Na verdade, tem também energia e tempo. Se vocês tiverem curiosidade, posso falar isso depois no chat também. Mas por enquanto vamos ficar em posição e velocidade. Bom, e por que a gente não vê essas incertezas no dia a dia, né? Porque eu virei para vocês e falei, ó, esse carro, na verdade, é uma partícula. Bom, porque, como sempre, tô batendo essa tecla porque a quântica trabalha num mundo muito, muito pequeno. Essa incerteza tem a ver com a constante de Planck, que já foi mencionada algumas vezes. Olha o valor dela, 1,0 alguma coisa vezes 10 a menos 34. Menos 10 a menos 34 é muito pequeno. É 0,3301. É muito, muito pequeno. A gente não consegue ter... A gente não tem essa escala no nosso dia a dia. É só quando a gente entra no mundo do muito pequeno que isso aqui vai ter alguma significância. Vai fazer diferença na nossa medição. Para isso, botei aqui um exemplo, né? Já que a gente não viu nada de matemática, só veio um exemplinho para a gente botar a matemática no final. Uma comparação do carro e da partícula. Por que no nosso mundo dia a dia, a incerteza não é visível? Bom, vamos pensar nesse probleminha aqui, ó. No experimento, a gente mediu a velocidade de um elétron por 2 vezes 10 a sexta metros por segundo. 2 vezes 10 a sexta é 2 milhões de metros a cada segundo. Imagina 2 milhões de metros em um segundo. Essa é a velocidade do elétron. Na verdade, a velocidade da luz é maior até, são 300 milhões de metros por segundo. Mas, aqui. A gente mediu com uma incerteza de 0,5%. Beleza. Teve uma incerteza na velocidade. Não deu para medir exatamente qual foi a velocidade, mas a gente ficou numa incerteza ali de 0,5%. É bem pouquinho. Sim, para o mundo quântico não é tão pouquinho assim,
mas por aqui vamos ver. Qual é a incerteza da posição? Pô, vamos fazer a conta matemática aí, a gente tem todos os dados. Primeira coisa que a gente tem que calcular é o momento linear. Cadê o meu mouse? Opa, aqui meu mouse. Momento linear, o P, que é o produto da massa pela velocidade. A massa do elétron é de 9 vezes 10 a menos 31 quilos. Ele é muito, muito leve. Por um tempo a galera achou até que não tinha massa, mas é que realmente massa só é muito pequena. Então, multiplicar a massa do elétron pela velocidade do elétron, eu encontro o momento linear do elétron. Beleza? Se tiverem dúvida na matemática aqui depois, podem me perguntar. Mas aqui é conta direta. 9,1 vezes 2, 1,92. Mudando a casa, né? E aqui, quando a gente tem potência, a gente soma os expoentes. Calcular 5% do momento linear, 0,5%, desculpa, é calcular quanto que é 0,5% de P, que é 0,5 dividido por 100, vezes o valor do momento. E a gente encontra 9,1 vezes 10 a menos 27. Então, essa é a minha incerteza do momento. Então, a incerteza da posição, o produto da incerteza da posição pela incerteza do momento, tem que ser maior ou igual o valor de H cortado sobre 2. H cortado, já dei aquele valor, né? 1, não sei o que lá, vezes 10 a menos 34. Eu aproximei aqui para meio vezes 10 a menos 34. Né? A gente pode. É só entre a gente aqui e vou fazer essas aproximações. Então, a incerteza da posição tem que ser maior ou igual a meio vezes 10 a menos 34, dividido pela incerteza do momento. 9,1 vezes 10 a menos 27. Quando a gente faz essa conta aqui, a gente divide meio por 9,1. Quando a gente está numa divisão com potência, a gente subtrai os expoentes. Isso aqui dá mais ou menos 5,8 vezes 10 a menos 9 metros. Parece pouco, né? Mas vamos fazer... Parece pouco, mas um diâmetro atômico tem mais ou menos 10 a menos 10 metros. Isso aqui, né? O átomo. Isso aqui tem mais ou menos 10 a menos 10 metros. Essa incerteza foi de 5,8 vezes 10 a menos 9. Isso aqui são 58 diâmetros atômicos. Se o elétron está orbitando aqui, 58 disso em comparação ao tamanho do elétron é muito grande. Então, por isso que no mundo quântico, no mundo das partículas, essa incerteza faz diferença. Isso que a incerteza de 0,5% ainda foi bem alta para mudar essa diferença, para dar essa diferença mesmo, porque os equipamentos de precisão têm uma precisão muito maior que isso. Bom, a mesma situação, agora com um carro. A mesma incerteza. Só que o carro, o que o carro tem? Tem uma velocidade maior e uma massa maior. Então a gente está no mundo que a gente conhece, o mundo do nosso dia a dia aqui. Mesmo problema. Você mediu a velocidade de 30 metros por segundo, com uma incerteza de 0,5%. Qual a incerteza da posição? Pô, vamos resolver a matemática. Primeiro a gente calcula o momento linear, que é a massa vezes a velocidade. Então aqui eu chutei um carro de 1.000 quilos. Não sei, joguei no Google qual a massa de um carro, porque eu não sabia. E aí deu lá de 900 quilos a 2.000 quilos. Daí eu falei, vai 1.000 então para as contas ficarem bonitas. Então 1.000 quilos vezes 30 metros por segundo. Aqui 3 vezes 10 a quarta. Calculando 5% disso, dá 150. É uma comparação, né, com o valor pequenininho que a gente encontrou outra vez. Então, a incerteza da posição é o produto da incerteza do momento, mas o maior ou igual a H cortado sobre 2, que de novo eu aproximei para meio vezes 10 a menos 34. Então, a incerteza da posição vai ser meio vezes 10 a menos 34 dividido por 150. Olha o tamanho desse valor aqui. Eu aproximei, tá, gente? Dá uma dízima isso aqui, 3,333. Falei, vai 3 mesmo. 3 vezes 10 a menos 37 metros. 10 a menos 37 metros é muito pequeno. Muito, muito pequeno. A gente nem tem como medir tudo isso. Para comparação, eu fiz aqui uma imagem. Não sei se vai ficar tão boa, na verdade, para ver. Mas imagina que o elétron... Vou dar um zoom aqui, ó. Achei que dava mais um. Não deu tanto zoom assim. Se o elétron é esse pontinho vermelho, a incerteza da posição... A incerteza da posição é tudo isso daqui. Eu não sei aonde o elétron vai estar, em todos esses lugares, porque eu sei a velocidade dele. Então a posição
ela fica nublada. Eu não sei dizer exatamente onde o elétron está, eu posso só dizer estatisticamente onde ele é provável de estar. Em comparação com o carro, aqui, né, o tamanho do carro, se eu der zoom aqui, eu não consigo nem ver aonde que está a incerteza, de tão pequena que é a incerteza em comparação ao tamanho do carro. Aqui, em comparação ao tamanho do elétron, a incerteza é gigante, mesmo sendo pequena, porque a gente tem que levar em consideração a escala das coisas que a gente está falando. Então, esse exemplo foi para ver por que a gente não consegue ver os efeitos quânticos no dia a dia. Porque os efeitos quânticos só tem relevância estatística, estatística também, mas só tem relevância matemática num mundo muito pequeno. Aqui num mundo muito grande, as coisas ficam muito determinadas. E aqui, como uma última curiosidade, antes da gente fazer um resumão e encerrar a aula, já devem ter ouvido falar, professor ou professor de física de vocês. Se ainda não falar, com certeza vai falar, todo professor ou professora fala isso, que a gente não consegue chegar na escala de zero de temperatura. Zero absoluto. O zero absoluto é na escala Kelvin, se a gente lembrar. O zero absoluto dá mais ou menos menos 273 graus Celsius. Por que a gente não consegue chegar nessa escala de zero absoluto? Zero absoluto, menos 273 graus Celsius. Não tem como chegar numa temperatura abaixo disso. Não tem como, é fisicamente impossível. Baseado na física que a gente conhece até agora, né? Pode ser que mude a física amanhã e a gente tem que repensar tudo de novo. Não tem problema, isso acontece. Bom, só lembrar o que é a temperatura. Temperatura, grau de... Gente, lembrando, qualquer dúvida que vocês tiverem aqui, vocês podem me perguntar depois do chat. Com um prazer, eu respondo tudo. O que eu souber, eu respondo. Temperatura, grau de agitação das moléculas. O que significa isso? Bom, peguei aqui um exemplo, ó. Moléculas confinadas com baixa temperatura. Então, temperatura é o quanto elas estão se movimentando, quanto de energia cinética, lembrando de novo de energia cinética, né? Energia de movimento. Quanto de energia cinética elas têm, quanto elas estão se movimentando. Quanto mais elas estão se movimentando, mais a gente associa isso a uma temperatura alta. Então aí você dá calor, você dá energia para esse seu sistema. Essa energia térmica vira energia cinética. Essa energia do calor é energia, né? Tudo é energia aqui. A gente só diferencia. Mas é a mesma energia. Então você dá energia térmica para o seu sistema. Essa energia térmica vai virar energia cinética. Então essa energia que a gente associa ao calor vira energia de movimento. As partículas se agitam mais. Elas se agitando mais, a gente associa isso a um maior calor. A uma maior temperatura, desculpa. Relembrando que calor é temperatura, mas lembrando que se estiverem com dúvida, só me perguntar. Bom, por que a gente não pode chegar numa escala zero de temperatura, então? Lembrando do princípio da incerteza. Eu sempre tenho que ter uma incerteza de posição e velocidade. Então aqui, peguei alguns exemplos, olha lá. Eu não sei direito aonde que está esse meu elétron indo. Mas então eu não sei mais ou menos como está a velocidade. Quanto mais eu acerto a posição, mais a velocidade fica confusa. Pô, se eu paro essa partícula, se eu sei exatamente a posição dela, o momento dela, que tem a ver com a velocidade, fica completamente indeterminado. Não faço a menor ideia qual é a velocidade disso se eu fixar uma partícula. Se eu parei a partícula, eu sei exatamente onde ela está. Perdi completamente a informação da velocidade. Então imagina, uma escala de zero absoluto seria uma partícula que não se movimenta, que eu sei exatamente a velocidade dela, que seria zero, e a posição onde ela está, porque ela não está se movimentando. E pelo princípio de incerteza, não tem como a gente ter com certeza essas duas informações. Então, quando vocês encontrarem com os professor ou professora de vocês falarem na aula de física, é impossível chegar na temperatura zero. Vocês lançam essa aí, é por causa da quântica. Eu tenho certeza que vocês estão ganhando uns pontinhos na nota por causa disso. Eu com certeza daria esses pontos. Beleza, gente? Então, fazendo um resumo aqui, quais foram os principais pontos que a gente discutiu? A dualidade de onda-partícula, ou seja, a matéria às vezes é onda, às vezes é partícula. Na verdade, elas são duas coisas ao mesmo tempo. A realidade, lembrando, a realidade na escala quântica, a realidade ela é probabilística, a gente sempre trata o que é mais provável das coisas acontecerem.
Nessa probabilidade existe superposição de estados, né? As coisas podem estar em mais de um estado ao mesmo tempo, em mais de uma posição ao mesmo tempo, e é a nossa observação que obriga o sistema a colapsar para um estado. E o princípio da incerteza, que é quando a gente não consegue saber com certeza aonde alguma coisa está e essa velocidade. Sempre tem que ter uma incerteza nessas medidas, que não depende dos nossos aparelhos de medida. A gente pode ter o melhor aparelho que for, mas é uma característica inata da natureza essa incerteza. Não importa o que a gente faça, sempre vai existir essa incerteza. Lembrando que a física quântica estuda do mundo muito pequeno. Se vocês virem qualquer coisa que fale, sei lá, por que terapia quântica não pode ser terapia, né? Por que água quântica não pode ser quântica? Porque se eu estou vendo essa água aqui, se eu estou bebendo essa água, ela não é quântica. Você pode chamar do que você quiser, você pode acreditar que isso funciona, não tem nada a ver com isso, só não chama de física quântica. E agora, terminando essa aula, se você está confuso ou está confusa, não se preocupe, você está no caminho certo. Pegando aqui umas citações das mentes mais brilhantes que a humanidade já teve. Se a mecânica quântica não te assustou, então você não entendeu. Se alguém diz que pode pensar sobre física quântica sem ficar tonto, é mentira. Posso dizer seguramente que ninguém entende a física quântica. E se você acha que entendeu alguma coisa sobre mecânica quântica, então é porque você não entendeu nada. Beleza, gente? É com essa que eu me despeço mais ou menos, vou ficar disponível no chat, se vocês quiserem me perguntar. Se vocês tiverem qualquer curiosidade sobre física, que eu souber responder, fico feliz de responder, adoro falar sobre física. Inclusive é o melhor curso que vocês podem fazer na vida de vocês, encorajo todo mundo a fazer essa faculdade, que é maravilhosa. E é isso, a gente se vê logo mais. Obrigada.